Uma criança de 3 anos que tinha síndrome de Down morreu na cidade de São Pedro ontem após um aparelho de televisão cair em cima dela. O caso ocorreu no bairro Recanto das Águas. De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe relatou aos policiais que havia um móvel tipo rack na casa com uma televisão sobre ele e que esse móvel não estaria firme, pois uma pedra era utilizada para reforçar esse móvel. A mãe declarou que estava vendo televisão em outro cômodo da casa quando ouviu um barulho. Ela correu para verificar a causa desse estrondo e encontrou o menino já debaixo do móvel e também do aparelho de TV. O resgate foi chamado, mas a criança já chegou sem vida à UPA de São Pedro. O menino já foi enterrado no cemitério da cidade. Essa é uma tragédia familiar. A gente sabe o tanto que a família sofre e tem tragédias de repercussão nacional, né, que fazem também com que todas as pessoas sintam algum tipo de medo, algum tipo de tristeza que mexe com a vida das pessoas. E é sobre isso que nós vamos falar agora aqui no CBN Total. Como lidar emocionalmente com tantas tragédias, né? Porque nesse momento a gente tem aqui o incêndio lá no Flamengo, tem também a morte do jornalista Ricardo Boechat no acidente aéreo. Aqui em Campinas, em dezembro, houve a chacina da Catedral durante uma missa de fim de ano, centro da cidade lotado. Então, por mais que essas pessoas que a gente convive de perto ou de longe, nós não conheçamos, muitas vezes isso mexe com a nossa cabeça. Esse é o assunto que nós vamos conversar agora com o psicanalista Alexandre Elias Pedro. Doutor Alexandre, boa tarde. Boa tarde, Marco. Boa tarde a todos os ouvintes. E como fazer, né? Porque é a questão da empatia nesse caso, né? Quando é uma tragédia que assola, que tem uma cobertura da mídia, as pessoas elas ficam realmente abaladas, né? Mesmo acompanhando a distância. Tragédias são tragédias, né? E não tem como a gente medir se uma tragédia é maior ou menor do que a outra. O que você falou é uma grande verdade. Existe a empatia, né? Em todos os casos, isso nos toca de alguma forma. Porém, quando a gente tem mais empatia, parece que é com a gente, né? Parece que é na nossa família, né? Então, realmente, a empatia e até o processo ao qual essa tragédia se deu, ela de alguma forma impacta diretamente a nossa vida, sem dúvida nenhuma. E tem como o efeito, porque acaba criando um luto nas pessoas, né? Claro que quando a gente perde um parente, quando perde uma pessoa muito próxima, um amigo, esse sentimento fica, né? Mas quando é algo à distância, tem como, não digo se desvencilhar disso, mas sofrer um pouco menos quando acontece um tipo de coisa que chama tanto a nossa atenção, assim, que nos assusta tanto? Sim, sim. Sem dúvida existem processos, até a própria programação neurolinguística tem diversos processos que auxiliam bastante nesse processo de se livrar desse luto ou minimizar um pouco o tamanho da sua dor, né? Alguns exercícios como dissociação, sair do problema, não se envolver no problema, tudo isso ajuda bastante, inclusive clientes em clínicas, a se livrar até da dor dos familiares, né? Que dirá de uma dor de alguém desconhecido ou distante. A grande questão é o quanto a gente se envolve num processo como esse e por que a gente se envolve, né? Até qual o motivo dessa empatia, qual é o motivo? E essa é uma grande reflexão que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Por que todos nos compadecemos tanto como, por exemplo, a tragédia do Flamengo, né? Foi uma tragédia, foi pelo descaso, foi pelo quê? Por que houve essa empatia? E de repente a gente consegue traçar até um atalho para chegar na dissolução dessa dor. Doutor Alexandre, tem uma outra situação também, né? Por exemplo, o caso do jornalista Ricardo Boechat, muita gente já tem medo de helicóptero, né? Muitas vezes quem nunca viajou também fala, nunca vou viajar. No caso do Flamengo, que o senhor citou, foi a questão do container, né? Que a engenharia tem hoje projetos de residências, de escritórios feitos em container. Faz parte da engenharia isso, mas hoje as pessoas aumentam o medo por causa do que aconteceu. É esse o principal impacto mesmo? É associar as coisas aí e aumentar essa fuga disso? Aí a gente entra numa outra questão, Marco, porque existe a justificativa da tragédia, né? A gente quer buscar uma justificativa, então
No caso do Flamengo, foi o container, foi o descaso. No caso do Ricardo Boechat, é o inconsciente coletivo que já tem medo de helicóptero. No caso de Brumadinho, é uma questão política. Então, a gente quer buscar essa justificativa, né? Eu acho que esse é o momento de não se pensar em nada disso, né? E entender a tragédia como tragédia, né? Não é porque aconteceu com o fulano que vai acontecer comigo. E quanto mais a gente se dissocia dessa tragédia, menos doloroso isso se dá, porque a gente não se vê mais passando pela mesma coisa. Compaixão é uma coisa, eu ter que viver a mesma dor é uma coisa completamente diferente, entende? Sim, e aqui em Campinas, não em Campinas exatamente, mas nas cidades próximas aqui, tem um projeto antigo do governo do estado para se fazer barragens de água, né? Já que o senhor falou de Brumadinho, barragens de água que são completamente diferentes. Mas aí houve a questão de embargo da obra, de preocupação das pessoas com a segurança, pessoas a favor, pessoas contra, tentando entender a diferença. E às vezes, assim, o nome barragem, explicaram alguns técnicos aqui pra gente que nem se aplica, né? Porque é diferente. A de Brumadinho, por exemplo, não era barragem. Mas isso fica no inconsciente, né? É difícil sair disso, né? Pensar, não, aqui vai ter água, não vai ter rejeito de minério. E por mais que as pessoas vão passando uma para outra, isso aí aumenta também esse temor, né? Você não consegue esclarecer as pessoas que estão travadas do medo, né? Sem dúvida. Se você analisar, nos grandes acidentes aéreos, se você pegar a estatística de emissão de passagens, esse volume cai drasticamente, né? Por quê? Porque existe a empatia. O nome barragem, ele já vai assustar os moradores da região, né? Então, o exercício que tem que se fazer é, primeiro, né, obviamente, conceituar tudo isso muito bem. Isso cabe aos jornalistas, isso cabe à grande mídia e aos políticos, principalmente. Agora, no que se diz respeito ao lado terapêutico, é entender o porquê que houve a simpatia e desconstruir isso de uma maneira direta, né, para que essa empatia não gere o medo, o pânico, né, e não leve as pessoas para essa zona de dor. Isso é o mais importante. E o senhor é psicanalista, né? A psicanálise, ela tem dois meios, depende da cabeça do paciente. Dá para curar somente na conversa? Precisa de um medicamento? Como que o senhor vê a importância da psicanálise e os efeitos, né, dela? Certo. Bom, além de psicanalista, eu também sou hipnoterapeuta e trabalho com programação neurolinguística. Então, eu tenho a minha caixinha de ferramentas, vamos dizer, um pouquinho maior, né? A maior parte dos meus clientes, nós conseguimos tratar isso em consultório, em clínica, né? Entendendo esse cenário, aí uma anamnese muito robusta, entendendo os processos que levam a pessoa ao luto, à dor, à empatia, e quais são os padrões emocionais que estão por trás de tudo isso. O segundo momento é realmente desconstruir esse cenário, né? Para que a pessoa consiga se livrar dessas suas dores, dessas suas angústias, desses seus medos, desses seus temores, e viver uma vida leve, tranquila, sem que esses impactos eles causem um dano tão grande à vida da pessoa. Uma coisa é a comoção nacional, outra coisa é eu trazer essa dor para a minha vida. São coisas completamente diferentes. E um caso, ou casos como esse, né, de tragédias amplamente divulgadas, faladas, conversadas entre as pessoas nas ruas, elas podem ter um efeito psicológico aumentado se a pessoa tem algum medo, se está estressada, se está triste por algum motivo. Tem também essa potencialização quando acontece uma tragédia? Sem dúvida nenhuma que sim, isso está diretamente relacionado ao meu estado emocional e mais do que isso está diretamente relacionado ao meu histórico familiar, né? Vamos supor que eu perdi um ente querido de uma mesma forma ou de uma maneira parecida, ou perdi alguém que eu sinto muita falta. Todo o cenário de luto, ele vai me remeter àquela dor. Então, com certeza, isso vai ser aumentado de uma maneira exponencial, né? Então, a grande questão, por isso que eu frisei muito na questão da anamnese. Um processo de anamnese no âmbito terapêutico, e eu falo isso pela minha experiência profissional, é sem dúvida nenhuma a parte mais importante do trabalho. Uma vez que eu entendi o cenário e entendi o que precisa ser desconstruído, fica muito mais fácil eu atuar, né? Então, a anamnese, entender o cenário dessa dor e desse luto é o melhor caminho, o caminho mais efetivo para a gente resolver qualquer problema. Bom, a gente tem os psicanalistas, tem também a psicoterapia. Dá para
assim, claro que o psicólogo, o psiquiatra reconhecem, né, onde está, quando a pessoa está passando por algum problema, precisa ser tratada. O próprio apresentador falando que o senhor aqui já fez terapia algumas vezes. Uhum. E dá para a pessoa saber, ela ter um sintoma de quando ela precisa procurar um psicólogo ou um psiquiatra? Tem algo que muda no dia a dia dela para que ela pense nessa necessidade, que ela veja essa necessidade de ir a um psicólogo ou a um psiquiatra? Certo. Marco, isso é um assunto que eu abordo muito no meu Instagram, e as pessoas me questionam muito sobre isso, né? Qual é o gatilho para eu saber que eu preciso de uma ajuda? Então, a minha forma de identificar isso é se atentar aos padrões. O que se repete na sua vida? É um padrão de tristeza? Vamos prestar atenção o quanto esse padrão se repete. É um problema de relacionamento? Vamos prestar atenção o quanto esse padrão se repete. Então, no meu ponto de vista, a repetição dos padrões são os maiores indícios de que eu preciso de ajuda. Os padrões tóxicos, obviamente, né? Então, eu tenho um padrão de autoestima baixa. Poxa, é um baita indício de que você precisa de ajuda. Eu tenho um padrão de ser traído nos meus relacionamentos. Poxa, isso é um baita indício de que você precisa de ajuda. Porque isso se constrói de uma maneira inconsciente e quando você percebe, você já está repetindo esse padrão. Então, no meu ponto de vista, o melhor indício de que uma pessoa precisa de algum tipo de ajuda terapêutica é prestar atenção na repetição dos seus padrões. E a personalidade da pessoa, ela, com o tratamento, seja ele como for, a base de medicamento ou a base mesmo, né, das próprias sessões, consegue mudar a personalidade da pessoa? Sem dúvida, sem dúvida. Na terapia que eu desempenho especificamente, um processo terapêutico ele é muito rápido, normalmente de 1 a 3 sessões. Né? A gente consegue desconstruir um comportamento como esse. Mas como você bem frisou, independente da terapia que a pessoa vá procurar, independente da ajuda que ela vá procurar, com certeza ela vai conseguir se livrar desses padrões e isso muda tudo. Muitas vezes muda a vida da pessoa, né? Uma pessoa que sempre teve dificuldade com relacionamentos, uma pessoa que sempre teve dificuldades profissionais, dificuldades financeiras, no momento que ela passa por esse processo, a vida dela realmente se transforma, né? E isso é o mais importante, a pessoa identificar que precisa de ajuda. Esse é o primeiro passo para qualquer bom resultado. E uma última questão, até a gente voltando no começo, né, já que o gancho aqui para a nossa entrevista é a reação das pessoas às tragédias. Manter uma certa distância, como o senhor disse, não significa ignorar ou ser frio a essas tragédias, né? Exatamente. A comoção nacional existe. O que difere isso da minha dor pessoal é o quanto eu trago essa dor para dentro do meu ser, dentro da minha casa, dentro da minha família, né? Eu acho que a comoção nacional ela é até saudável, porque mostra o quanto o ser humano tem compaixão. Apesar de muita gente debochar, muita gente trazer o ódio por trás desses comentários, a grande maioria da população ela se manteve condolente à dor das pessoas que sofreram. Isso, ok. Agora, eu não posso trazer essa dor para dentro de mim e curtir esse luto de uma maneira, obviamente, metafórica, junto com as pessoas que estão passando por essa dor. Houve um acidente, houve uma tragédia nacional, vamos procurar a melhor forma de contribuir e não trazer essa dor para dentro da gente, né? Porque aí se torna tóxico para nós mesmos. Muito interessante. Conversamos aqui no CBN Total com o psicanalista Alexandre Elias Pedro, que falou aí sobre a reação das pessoas, né? Não só às tragédias, mas em certos comportamentos, né? Como a questão do estresse, tristeza, que a gente vai percebendo aí as mudanças ao longo do tempo e a importância do tratamento psicológico e psiquiátrico também. Muito obrigado pela entrevista, Alexandre. Uma boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde.